Olá, eu sou Marcelo Campos e está começando agora mais uma edição do programa Cidadania. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o câncer de próstata e sobre a campanha Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem. E nós recebemos agora o Dr. Antônio Carlos de Lima Pompeu. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Antônio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado e seja bem-vindo ao programa Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer participar desse programa. Certo. Bom, doutor Antônio Carlos, primeiro vamos contextualizar a questão. A gente está falando do câncer de próstata, é um problema sério, não é à toa que existe essa campanha todo ano, desde 2008, o Novembro Azul. Vamos começar falando da próstata, né? O que é a próstata, qual é a função dela no organismo masculino, enfim. O senhor tem a palavra. Ok. É uma pergunta muito factível, né? A próstata é uma glândula que nós, homens, alguns animais têm também, logo abaixo da bexiga, envolve a uretra, o canal que conduz a urina para o exterior. E ela tem como funções a elaboração de parte do líquido que incorpora-se no líquido seminal, no esperma. E tem funções ali de proteção dos espermatozoides. De tal maneira que a função fundamental da próstata é esta. Tem uma função ligada, então, à fertilidade masculina, né? Doutor Antônio Carlos, a questão do câncer de próstata. Existe algum fator que desencadeia o câncer? Existem alguns tipos de indicativos de que a pessoa possa ter o câncer? Faixa etária? Como é que se desenvolve essa doença? Que cuidados deve se tomar para prevenir que ela aconteça? Eu acho que antes eu gostaria de dizer a você que a próstata é sede de algumas doenças, né? O câncer é uma delas, né? Mas a próstata dá problemas infecciosos, as prostatites, que são mais comuns nos jovens, dá uma sintomatologia muito exuberante, febre, dor, dificuldade miccional. Ela é sede de tumores benignos, quase todos os homens depois dos 40 anos. É normal, a próstata vai crescendo e com o crescimento dela, ela pode comprimir a uretra e com isso trazer problemas urinários. E também o câncer da próstata, né? O câncer da próstata é o tumor mais frequente do homem após os 50 anos, excetuando-se tumores de pele, que são muito mais benignos. Não só tem uma frequência muito alta, como também representa a segunda causa de morte por tumores nesta faixa etária. E de tal maneira que é um tema de enorme interesse na prática médica e principalmente na especialidade urologia. Do ponto de vista de fatores etiológicos, infelizmente nós não temos ainda uma razão fundamental pela qual o homem desenvolve um tumor na próstata. Se ele não quiser ter um câncer de próstata, o indivíduo teria que nascer sem os testículos, porque a próstata depende da testosterona. Mas nós não temos uma causa evidente. Agora, existem fatores de risco. Existem pessoas, indivíduos que estão mais sob risco de ter câncer de próstata. Quem são esses? São os indivíduos que têm componente familiar de câncer de próstata, principalmente parente próximo, irmão, pai. Então, se ele tem um parente, ele tem uma chance de pelo menos 2 vezes do que a população em geral. Se ele tem 3 parentes, isso passa para 10 vezes. Então, o fator hereditário, como em muitas doenças, é muito importante. Outro fator de risco é a etnia negra. Os indivíduos de etnia negra têm uma maior incidência de câncer de próstata. E isto é um fator de preocupação para que eles comecem a fazer exames mais precocemente, e isso depois podemos, inclusive, abordar.
Fatores ambientais, alimentares também são levados em consideração. Mas existem muitas controvérsias. Mas existem fatos, né? Por exemplo, nós sabemos que a etnia negra dá mais tumor, certo? Mas os asiáticos, por outro lado, eles têm menos câncer de próstata do que nós. Uhum. Mas a coisa interessante é que quando os asiáticos, chineses, japoneses, emigram para regiões de alta incidência de câncer de próstata, por exemplo, as regiões do norte dos Estados Unidos, e ali se fixam, as gerações subsequentes passam a ter a mesma incidência de câncer de próstata do que os locais, do que os americanos. Então, existem fatores ambientais. E se liga muito ao clima frio, mesmo no Brasil. Por exemplo, nas regiões do sul, do Rio Grande do Sul, tem mais do que lá do que no norte do Brasil, sabe? Mas ligado então ao clima frio e também à alimentação. Existem muitas teorias e existem alguns estudos muito interessantes que comprovam que os alimentos ricos em gorduras predispõem mais ao desenvolvimento do câncer de próstata. Então, é multifatorial, não é? Mas esses 3 fatores devem ser levados em consideração. Essas outras doenças que o senhor comentou, né? A prostatite, que pode acometer, inclusive, indivíduos mais jovens, e também o câncer benigno, o aumento da próstata, que vai acontecer aí em grande quantidade aí dos homens depois dos 40 anos, 50 anos. Elas não são exatamente indicativos de que a pessoa possa desenvolver um câncer de próstata, ou seria prudente considerar um sinal de alerta a pessoa que já teve uma dessas enfermidades? Não existe um vínculo direto entre prostatite ou o que nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata e câncer de próstata. Então, isoladamente, não constitui um fator de risco e um fator que leve o indivíduo a procurar mais precocemente visando o câncer de próstata. Não são lesões primárias. Então, os exames preventivos são, sem dúvida, a melhor forma de se evitar o câncer de próstata. E também é conhecido de que o diagnóstico, quanto mais cedo, aumentam as chances aí de cura. Daí ficam 2 perguntas. Primeiro, o câncer de próstata tem cura uma vez iniciado? E como evitar que o câncer aconteça, ou melhor, que o câncer se desenvolva, que a pessoa consiga identificar no estágio inicial, que é o mais propício ao tratamento? Marcelo, essa sua pergunta vale a entrevista, porque nós não temos como prevenir câncer de próstata, mas nós temos como diagnosticar precocemente. E nós sabemos que quanto mais precoce for o tumor, mais as chances de cura. Sim, o câncer da próstata é curável, desde que diagnosticado em fases iniciais. O problema é que esse é um tumor traiçoeiro, porque em fases iniciais, eles não dão sintomas, em geral, justamente na fase que é curável. Quando eles dão sintomas, e quais sintomas são esses? São vagos, são vários sinais ou sintomas. O indivíduo pode começar a ter dificuldade de urinar, porque a próstata cresceu pelo tumor. Ele pode ter uma queda do estado geral, porque o tumor já está avançado. E ele pode ter um sinal que é muito importante, que são dores ósseas indefinidas, em geral de artrite, mas às vezes o sujeito está com um tumor metastático, ou seja, o tumor já deu filhotes, e o câncer de próstata adora osso. Então, ele se dissemina por via linfática para gânglios regionais, mas principalmente por via hematogênica, pelo sangue, vai para os ossos. É muito comum. Então, o que a medicina faz, não dá para prevenir exatamente. Nós podemos dizer, olha, tenha hábitos saudáveis, não coma muito alimento gorduroso, evite obesidade, mas nós não temos como evitar.
Então, a meta nossa é o diagnóstico precoce. Então, o que a Sociedade Brasileira de Urologia, as entidades, a maioria das entidades orienta? É que homens, após os 50 anos, que é quando começa a faixa mais frequente de câncer de próstata, abaixo de 50, abaixo de 40, apenas 5% dos tumores incidem. Então, após os 50 anos, nós preconizamos que os homens procurem pela primeira vez atendimento médico visando saúde global, mas visando também diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque se é diagnosticado nesta fase inicial, os índices de cura chegam a aproximadamente 95%. Em contrapartida, Marcelo, se o indivíduo procura o atendimento médico já com sintomas e o câncer já é avançado localmente ou já deu metástases, as chances de cura já são muito menores. Não há nenhuma dúvida. E os objetivos não passam mais a ser cura, mas sim controle, aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. Não há dúvida que nas últimas décadas nós avançamos muito, mas ainda, 2020, nós não temos tratamento de cura, objetivando cura para a doença de próstata que dê metástases. Do ponto de vista do diagnóstico que você embutiu nesta sua questão, então, todo diagnóstico é baseado na entrevista, nas queixas dos pacientes. Isso qualquer doença. No exame físico, e no caso da próstata, nós fazemos o exame digital retal, que é o chamado TOC, porque pelo reto nós conseguimos tocar a próstata facilmente e identificar se a próstata está aumentada, se ela está irregular, se ela está com uma consistência endurecida. Ou seja, são sinais que chamam atenção para uma anormalidade e chamam atenção para câncer. Nós pedimos também alguns exames, que é o PSA, né? O PSA é uma glicoproteína que é elaborada basicamente pela próstata. Só que ele não é um marcador de câncer, ele é um marcador de próstata, porque na prostatite sobe, no aumento benigno sobe e no câncer sobe. Mas, de qualquer maneira, se o indivíduo tem o PSA aumentado, nós devemos esclarecer o porquê que está aumentado. É porque é um processo benigno, tem uma infecção ou tem um tumor ali? Em caso de suspeita, Marcelo, nós fazemos a biópsia. O que confirma é a biópsia. A biópsia está suspeita, faz biópsia da próstata, então chega-se ao diagnóstico ou não que tem câncer de próstata. Aí nós passamos para um outro período, é da identificação, se o tumor é localizado apenas na próstata, ou ele já está aumentado localmente, regionalmente, ou já deu metástases. Isso é extremamente importante para nós, do ponto de vista da organização do tratamento. Porque se é local, os tratamentos em geral são medidas locais, cirurgia, radioterapia, entre outros. Se é sistêmico, nós temos que usar tratamento sistêmico, em geral o hormônio, em geral quimioterapia ou imunoterapia, avançamos muito nesse setor. Mas então esses são tópicos extremamente importantes. Inclusive, nós devemos deixar claro que o tumor de próstata, veja, admite tratamento local, sistêmico e, por vezes, nós não devemos fazer nada. Ou seja, você fez o diagnóstico, fez a biópsia, e a biópsia mostrou que é um tumor de próstata, mas é um tumor cujas células são muito parecidas com as células normais. São células que têm um comportamento de baixa agressividade. E se a expectativa do indivíduo não é muito longa, é melhor você apenas acompanhar esses pacientes com exames periódicos e, se houver movimentação rápida, etc., participar do tratamento. Em geral, isto não significa perda de tempo, mas qualidade de vida. Vai depender... vai depender, exato. Ou seja, da idade, né? Se está com a idade mais avançada. Nós temos que ter o tratamento. Qual é o tratamento do câncer de próstata? Depende. Ele tem que ser personificado. Vai desde não fazer nada, a conduta, até um tratamento sistêmico, com quimioterapia, etc.
Mas fica claro que a melhor forma de se cuidar, a melhor forma de evitar, inclusive consequências mais graves, no caso da pessoa que seja acometida pelo câncer de próstata, é procurar o diagnóstico o mais cedo possível, ou seja, ações preventivas. Exato. E a campanha Novembro Azul desse ano, ela inclusive traz um slogan muito interessante, até provocador, que diz: seja homem, cuide-se. E aí entra uma questão cultural, que também está na origem da própria campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de mudar um comportamento que aqui no Brasil, não é só no Brasil, mas da nossa cultura ainda é muito forte, de o homem não dedicar tempo a cuidar da sua própria saúde, não fazer os seus exames anuais. Então, a importância disso, especialmente no caso do câncer de próstata, que eu gostaria que o senhor comentasse e que a gente fizesse essa chamada para que as pessoas se conscientizem da importância dos exames preventivos e, inclusive, da participação feminina também, porque as mulheres são mães, são filhas, são amigas, são companheiras, esposas, e elas podem ajudar a modificar um pouco desse comportamento de não cuidado com a própria saúde. Exatamente. Essa campanha Novembro Azul é mundial, não é nacional, é mundial. E dia 17, inclusive, nós dedicamos o dia do câncer da próstata. É uma campanha, como você disse, de conscientização sobre o câncer de próstata, para que se tenham esses conhecimentos básicos e que tenha a orientação, a conscientização de procurar o médico mesmo antes que tenham sintomas. E a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é que homens, após os 50 anos, mesmo sem sintomas, eles procurem atendimento médico para ter um basal. Não deu nada, ótimo. Volte daqui a um ano, ou se for um indivíduo com expectativa de vida mais curta, etc., nós podemos personificar, volte daqui 2 anos. Não é uma regra fixa, mas nós baseamos que temos que ter um basal. Se for pacientes, ou pessoas, melhor dizendo, que pertençam a grupos de risco, como eu já disse, aqueles que têm parentes que têm câncer de próstata, aqueles indivíduos, inclusive, de etnia negra, preconiza-se que se faça um pouco antes, e esse pouco antes é 45 anos. Então, essa é realmente a nossa função, o objetivo dessa campanha, é que o indivíduo conheça o que é a próstata, para que ela serve, quais são as doenças, e que o câncer de próstata, principalmente, ele pode ser curável. É curável, sim, desde que seja diagnosticado em tempo hábil. E, além de ser curável o câncer de próstata, se identificado cedo, se o tratamento é iniciado no tempo correto, como nós falamos há pouco tempo, como o senhor colocou muito bem, a pessoa leva uma vida normal depois, não vai ter consequências graves, não vai ter sequelas, se a identificação for no período correto, não é isso mesmo? Não, é exatamente isso. Quer dizer, o objetivo primeiro é diagnosticar o tumor em fases iniciais e usar tratamentos locais. Porque o tratamento local, seja cirurgia, seja radioterapia, ele tem uma alta probabilidade de cura. Efeitos colaterais do tratamento podem ocorrer. E o grande temor sempre foi operando a próstata ou irradiando a próstata de incontinência urinária, que é realmente uma queixa muito dura para o homem não conter a urina. Mas isso ocorre entre 3% a 5% com as técnicas modernas de radioterapia e com as técnicas modernas de cirurgia. O outro problema é o problema da função sexual e de ereção, porque a próstata ela não tem função ligada ao desejo, mas os nervos, as terminações nervosas que vão para o pênis, eles passam grudadinhos na próstata. E são como filetes de cabelo, é coisa fina, muito, muito fina. Durante a operação ou durante a radioterapia, pode haver lesão, porque a missão é tirar o câncer,
né? E, se possível, manter ereção, etc, etc. Mas isso pode ocorrer. Mas caso isto ocorra, nos dias atuais, nós temos como contornar bem esses problemas, né, de ereção, com medicações orais, com estimulantes aplicados no próprio genital, com próteses modernas. Esse é um problema que dá para resolver. O importante é você estar vivo, estar continente, ter expectativa de vida, ser um indivíduo feliz, né? Sim, com boa saúde, né, podendo estar aí com a família. Agora, um problema que aconteceu esse ano, que modificou um pouco a realidade, inclusive de tratamento e diagnóstico do câncer de próstata, foi a pandemia, esse evento completamente inesperado. E há estudos, inclusive do Instituto Nacional do Câncer, da própria Sociedade Brasileira de Urologia, que apontam que houve uma diminuição significativa na procura pelos exames que poderiam estar diagnosticando as pessoas que têm o câncer de próstata ou que estão começando a desenvolver. Como é que está essa situação? O que aconteceu? Houve realmente uma diminuição muito grande na procura pelos exames preventivos? E que recado é preciso ser dado aí à sociedade, às pessoas, principalmente aqueles que deveriam estar fazendo os exames e deixaram de ir, às vezes por medo de contágio da Covid e questões ligadas à pandemia? Não há dúvida que a pandemia, que ainda vivemos, né, Marcelo, trouxe consequências muito graves, muito duras para todos nós, do ponto de vista da nossa vida pessoal e profissional, né? E do ponto de vista de tumores em geral, e particularizando o câncer da próstata, o que aconteceu? Quer dizer, os hospitais, as clínicas, tiveram que se adequar ao controle, ao tratamento da pandemia, do coronavírus, né? Então, nós deixamos de atuar corretamente os atos operatórios, as cirurgias, a radioterapia. Então, por que deixamos? Porque derivamos tudo para a pandemia. Acresce ainda isto, que os pacientes com medo do contágio, o que é compreensível, também se afastaram. Então, o paciente se afastou. Os consultórios fecharam. As clínicas e os hospitais derivaram mais para a pandemia. Então, tudo isto trouxe um prejuízo muito grande para o tratamento das outras doenças. E nós sabemos que tem doenças que exigem tratamento contínuo, não é? O câncer é um deles. Algumas outras, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, e tudo isto foi comprometido. E o que nós observamos com relação à urologia, o câncer da próstata, é que aproximadamente 70% das operações de câncer foram suspensas, derivando-se para o tratamento da pandemia. Veja bem, se nós postergamos o tratamento, né, nós interferimos com o prognóstico. Porque se nós partimos do princípio que quanto antes melhor, se nós empurramos para frente, tem consequências? Tem consequências. Dá para quantificar? Depende de caso para caso. Mas então, de fato, nós tivemos uma diminuição muito acentuada. Em termos de exame, para que você tenha ideia, foi feito alguns trabalhos com laboratórios. Escuta, o ano passado, de março a setembro, a julho, vocês faziam um X números de PSA, que é um exame que se pede para a próstata. Um X número de anatomia patológica, agora biópsia. Um X número de biópsias. Isto mudou o número lá nos laboratórios, e o que nós observamos é que houve uma diminuição nesse período correspondente de março a julho, do ponto de vista de biópsias, de 70%. Diminuiu 70%. Diminuiu 40% o percentual de pacientes que faziam PSA. De tal maneira que realmente teve uma interferência muito grande. Eu aqui quero também aproveitar esse minutinho
para dizer que os urologistas, os médicos em geral, né, nós tivemos lá no front, né, no front, não é? Porque nós também pegamos doença, nós transmitimos doença. Sim. E nós não temos como fugir da nossa missão. E entre os urologistas, que você me perguntou, 13% é muitas vezes maior do que a população em geral, adquiriu coronavírus. Desses 13% dos urologistas, 15% deles estiveram internados. E alguns, eu diria muitos, infelizmente faleceram no fronte. Então, esse é o panorama que nós encontramos. O que nós preconizamos agora que conhecemos melhor as medidas preventivas do coronavírus e sabemos melhor controlar o coronavírus, coisa que nós não sabíamos há meses atrás, nós não conhecíamos essa doença. Então, agora, tomando-se todas as medidas preventivas, as máscaras, a aglomeração, álcool na mão, asepsia, etc., isso nos consultórios, o médico usa máscara, o funcionário usa máscara, distanciamento, etc., o risco de contaminação diminui muito. Nós temos que ter conscientização disso. E nós temos que ter conscientização que nós não podemos nos afastar do tratamento das outras doenças. Porque o coronavírus não é a vacina para as outras doenças. Não é? A gente tem que continuar tratando. Então, nós advogamos isso dentro da sociedade, as sociedades todas pregam, não se afastem dos seus tratamentos, se adequem à situação atual, mas volte às suas consultas, os consultórios estão trabalhando de uma maneira diferente, os médicos também, e o comportamento dos pacientes também. Não abandonem seus tratamentos, sejam heróis de suas famílias. É isso aí, agora principalmente já com uma situação mais conhecida, como o senhor bem colocou, voltar ao tratamento, a importância dos exames preventivos. E eu vou repetir aqui, agora que estamos encerrando a nossa entrevista, o slogan da campanha Novembro Azul: seja homem, cuide-se. É isso, cuidar da saúde é uma atitude, como o doutor Antônio colocou bem, heróica. Então, as informações sobre a campanha estão no site novembroazul.com.br, que pode ser acessado por todos, e ali tem bastante informação sobre os cuidados que se devem ter com essa doença, que infelizmente leva a vida de tantas pessoas. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer ao doutor Antônio Carlos pela sua participação e agradecer muito pelo seu tempo para essa entrevista do Cidadania. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que eu tenho que agradecer mais, nós, da sociedade, porque é uma oportunidade de que vocês participem ativamente desta nossa campanha. Eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês, quando for necessário, de alguma maneira, poder colaborar com a saúde dos indivíduos. Da mesma forma, estamos sempre à disposição da Sociedade Brasileira de Urologia e da Saúde da nossa população. A entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal da TV Senado e ative as notificações. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.